Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais um episódio de Socialismo do Século XXI. Bora lá? Eu tô ligado que eu tô com a camisa toda amassada, nem a minha companheira dá um jeito, ou seja, eu uso a coisa do jeito que tá lá na... Sabe, eu não sou de passar roupa, não que eu não gosto de passar roupa, eu não uso roupa de qualquer jeito, então eu peço perdão para vocês, eu peço para vocês não me julgarem por conta da camisa amassada que eu estou aqui. Isso porque vocês não me veem durante o dia. A parada é a seguinte, como diz São Paulo, existe uma discussão que retornou com muita força agora por conta das sanções contra a Rússia e o fato dos Estados Unidos terem aplicado sanções e expulso a Rússia do chamado SWIFT, né? Ou seja, expulsar a Rússia do chamado SWIFT significa, como eu já disse no vídeo anterior, não permitir com que a Rússia faça transações usando o dólar como moeda de referência. Então, tem chovido questões para mim, tem chovido posts em Twitter, nisso, naquilo, perguntando como que fica essa questão do meio de pagamento internacional e qual que é o papel, no caso, poderia ser um meia-noite pequeno esse programa, mas eu acho que é mais interessante falar com o socialismo do século XXI, qual o papel da China e da moeda chinesa como futura moeda de referência internacional ou como uma base para uma nova engenharia financeira internacional. Então, a ideia aqui é falar um pouco disso daí e desde já falo o seguinte, pessoal, eu acredito que possa estar se acelerando a queda do dólar enquanto moeda de referência. Existe um nível de contestação muito grande por conta do grau de insegurança que os americanos colocaram o restante do mundo ao surrupiar 600 bilhões de dólares da Rússia, né? Então isso gera uma grande desconfiança. Teve até um editorial do Globo pedindo por uma nova ordem financeira internacional, ou seja, não foi o Elias, não foi nenhum site comunista que disse isso, foi o Globo que colocou esse editorial. E a galera pergunta, e aí, como que vai ficar isso aí, esse negócio? Eu acho que do ponto de vista imediato, né, vamos lá, muito pouco vai acontecer, eu acho que já existe essa quebra de confiança no dólar. Isso não significa que as pessoas nos países vão trocar um porto seguro, que é o dólar, por algo que é incerto, né? Mesmo seja o yuan, no caso chinês, ao mesmo tempo que aí tem uma questão mais estratégica, que a realização do socialismo enquanto projeto mundial, né, vai passar necessariamente por uma outra ordem financeira internacional. Então, isso também é por isso que eu fiz esse programa, estou fazendo esse programa como socialismo no século XXI. O que eu percebo sobre isso, né? Primeiro que o socialismo ele alcançou uma condição jamais imaginada nem por Lenin, de se transformar em um grande exportador de bens públicos, ou seja, a China ela é hoje um país que tem obras e investimentos em mais de 150 países, como parte de um programa de integração física e marítima do mundo inteiro, que é a iniciativa Cinturão e Rota. Isso é algo inédito para qualquer comunista, nem o Lenin nem imaginava uma coisa dessa, por mais que Lenin tenha falado na importância de tentar transferir o campo de batalha entre capitalismo e socialismo do campo militar para o campo comercial, chegar a esse nível em que o socialismo passa a ser uma alternativa de investimento público em outros países, é uma outra história, é uma novidade, né? E é uma novidade que deve ser observada a partir da possibilidade aberta pela planificação do comércio exterior, pela existência de imensos conglomerados empresariais estatais no núcleo produtivo da economia chinesa e de um sistema financeiro público chinês. Algo que nenhum país capitalista é mais capaz de entregar esse tipo de opção para o mundo. Então, acho que essa é uma questão que deve ser levada em consideração como um baita avanço do socialismo nesse aspecto. Agora, é evidente que a China, quando ela faz esse tipo de investimento, quando ela faz esse tipo de aporte, alguns países acabam aceitando mediar essa relação da China mesma com esses países com o yuan. Né? Isso seria, sob um ponto de vista particular, um primeiro passo para a internacionalização da moeda chinesa e um primeiro passo, mesmo que muito tímido, porque o yuan representa somente 2,5% das trocas comerciais do mundo, no sentido de enfraquecimento do dólar, mas é muito tímido ainda. O que aconteceu nas últimas semanas, na última semana em particular, ou nas duas últimas semanas, que merece ser levado em consideração? A Arábia Saudita, numa retaliação aos Estados Unidos, ao fato dos americanos terem entrado em contato com os iranianos,
para fins de suprimento de petrolífero, ela aceitou trocar, fazer operações de petróleo com a China utilizando a moeda chinesa. Pessoal, isso muda completamente o jogo. Por quê? Porque se nós partimos do pressuposto de que uma commodity como o petróleo ela pode servir de base, como uma das bases, para se aferir a uma nova ordem financeira internacional, e a Arábia Saudita ela aceitar trocar petróleo por yuan, né, vender não por dólar e sim por yuan, isso é algo a ser levado em consideração e que certamente pode levar inclusive à guerra. Pouca gente sabe, mas o Saddam Hussein, a sentença de morte do Saddam Hussein foi começar a vender petróleo não utilizando o euro, o dólar, e sim o euro. Ou seja, se tem uma coisa que os americanos não abrem mão, é da utilização do dólar no mercado internacional de petróleo e gás natural. Tá? Até porque energia é o que move o mundo, né? Então, e o dólar não pode estar desatrelado das formas com a forma com a qual o mundo faz o mundo se movimentar, enquanto produção, enquanto engenharia, etc. Então, existe uma relação direta entre o poder do dólar com a questão energética, né? Então, quando a Arábia Saudita faz esse movimento, as coisas podem se complicar um pouco para os Estados Unidos, e isso joga uma grande incerteza no mundo que nós não temos noção do que vai acontecer. Uma outra questão assim, né? Ou seja, os chineses almejam isso? Eu acho que não, porque a China alcançar essa condição dela ser uma fiadora do sistema financeiro novo, de uma nova engenharia financeira internacional, traz muitos custos de transação, como diz os economistas, ou seja, o custo é um custo da hegemonia que os chineses não querem pagar para ver. Os chineses eles não se propõem a substituir os Estados Unidos, eles nunca tiveram uma religião oficial de Estado, eles não querem se colocar no lugar dos Estados Unidos, ou seja, isso é parte de um programa que eu vou fazer sobre os dilemas chineses. Então, o que deve acontecer, o que eu prevejo, assim, observando historicamente como as coisas aconteceram e podem acontecer no futuro, é que o dólar, se um dia vier a ser substituído enquanto moeda de reserva internacional, eu falo isso porque eu sou um pouco conservador em relação a essas previsões de que o dólar vai cair, o dólar está perdendo força, o dólar está isso, está aquilo, né? Eu acho que vai se criar uma cesta de commodities, né? Que acho que essa é a tendência pelo qual a futura moeda de referência internacional vai ter que se basear. Né? Não vai mais se basear no nada como os Estados Unidos, ou seja, o dólar ele tem a base do dólar, é o poder militar americano, o poder econômico americano, isso é a base do dólar, não é por isso que eles romperam com Bretton Woods e com o padrão ouro. Então acho que o futuro reserva, por exemplo, dentro de um esquema multipolar, ou seja, isso vai exigir uma nova engenharia financeira internacional, mesmo que seja lenta, gradual e segura essa transição, uma outra ordem financeira baseada, acredito eu, em um mercado de commodities, né? Em uma cesta de commodities. E, evidentemente, quando nós falamos em transição de capitalismo e socialismo, eu, particularmente, não falo em mundo multipolar assim, porque eu acho bonito isso. Eu vejo o mundo multipolar e a ordem financeira que pode vir atrás, junto com ela, como parte de um todo que envolve a transição capitalismo e socialismo em âmbito mundial. Então, acho que nós temos que fazer um exercício, quando se fala da questão dessa engenharia financeira internacional, como parte de um todo complexo que envolve a multipolaridade, e a multipolaridade como parte que envolve mais uma série de camadas de mediações em torno da transição do capitalismo para o socialismo, ou seja, defender um mundo multipolar, defender uma ordem financeira, uma outra engenharia financeira internacional, é também parte da luta pelo socialismo, por isso que fiz esse programa voltado ao socialismo do século XXI e não Meia-Noite de Pequim, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração de vocês.